A passagem de hoje é 2 Samuel 13, versículos 16 a 29. Vamos ler juntos. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais. Porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon, como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo, e fugiram. Amém. Como bem sabemos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Depois de ser ungido, mesmo em meio a muitas aflições, ele não deixou de louvar a Deus. Apesar de suas falhas e fraquezas, ele não deixou de voltar para Deus. Mas, pela palavra, vimos que esse mesmo Davi desmoronou em um só momento. Ele tomou Batseba e, para encobrir isso, fez com que seu fiel soldado Urias morresse na linha de frente da batalha. Quando o profeta Natã veio até ele, e por meio da história da ovelhinha de um homem pobre, fez Davi enxergar seu pecado. Davi se arrependeu profundamente, e Deus aceitou esse arrependimento. Ao mesmo tempo, porém, Natã declarou a Davi: Não se apartará a espada jamais da tua casa. O pecado foi perdoado, mas as consequências desse pecado permaneceram. E essa palavra profética se tornou realidade. Amnon, o primogênito de Davi, violentou Tamar, sua meia-irmã. E quando seu desejo foi satisfeito, ele a expulsou. Segundo a Escritura, depois daquele dia Tamar passou a viver em desolação. É uma cena profundamente trágica. E a cena que vem depois é justamente o texto de hoje. No texto de hoje, diante dessa tragédia, aparecem as reações de 3 pessoas: Amnon, Absalão e Davi. Cada um reage de modo diferente, mas todos têm uma coisa em comum: todos eles não ouviram. E foi exatamente esse não ouvir que produziu a tragédia de hoje. Ao entrarmos no texto e observarmos a postura deles, desejo que este seja um tempo em que também nos vejamos com honestidade diante da palavra. Primeiro, vejamos Amnon. São as palavras dos versículos 16 e 17. Vamos ler mais uma vez em uma só voz. Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Deita a esta fora
e fecha a porta após ela. Amém. No versículo 16, Tamar diz: maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Isso não é apenas uma expressão emocional. Quando pensamos na lei daquele tempo, há um sentido muito claro nessas palavras. De acordo com Deuteronômio 22, quando um homem violentava uma virgem, ele não podia abandoná-la, mas devia assumir responsabilidade. Tamar estava falando a partir dessa palavra. Ela estava pedindo o mínimo de justiça e proteção. Mas Amnon não ouviu suas palavras e a expulsou. A expressão não lhe quis dar ouvidos, que aparece no texto, não significa simplesmente que ele não ouviu com os ouvidos. Significa que ele sabia, mas rejeitou. Ou seja, Amnon não agiu por ignorância. Ele rejeitou deliberadamente a lei e também rejeitou Tamar. Por que ele rejeitou a lei e a palavra de Tamar? Porque seu desejo fechou seus ouvidos. Como estava cheio de desejo, e não de amor, quando seu desejo foi satisfeito, ele passou a tratá-la como um fardo. Antes de seu desejo ser satisfeito, parecia que ele escutava Tamar. Mas no momento em que seu desejo foi satisfeito, nenhuma palavra mais chegava até ele. O ponto importante é o que acontece depois que o desejo é satisfeito. Depois de cometer pecado, a pessoa fecha ainda mais os ouvidos para justificar esse pecado. Já vimos isso em exemplos anteriores. Davi fez assim. E hoje, Amnon também fez assim. O resultado não terminou em um único acontecimento. A vida de Tamar foi destruída. E essa destruição trouxe outra tragédia: a ira de Absalão. Como podemos ver por meio de Davi e de Amnon, o pecado nunca termina apenas no indivíduo. Ele se espalha pelos relacionamentos. O não ouvir causado pelo desejo, essa foi a imagem de Amnon. Agora vejamos Absalão. São as palavras do versículo 22. Vamos ler juntos. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem. Porque Absalão aborrecia a Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Amém. Quando olhamos o texto, parece que Absalão ficou em silêncio diante dessa questão. Mas esse silêncio não é apenas o silêncio que normalmente imaginamos. Pela expressão hebraica, trata-se de um silêncio intencional, isto é, um estado de ruptura do relacionamento. Em outras palavras, dentro do coração dele, a conclusão já estava tomada. E algo importante aqui é o tempo que o texto registra. O versículo 23 começa dizendo: passados 2 anos inteiros. Há aqui a passagem do tempo. A Bíblia registra esse tempo não apenas para dar uma informação, mas também para destacar quanto tempo esse silêncio durou. Por 2 anos inteiros, Absalão não deixou sua ira. Ao contrário, provavelmente a alimentou cada vez mais. No fim, esses 2 anos não foram tempo de cura. Foram tempo em que o desejo de vingança se tornou mais duro. Isso porque Absalão não deixou aberta nenhuma outra possibilidade. Ele não ouviu a possibilidade do perdão, nem da reconciliação, nem de resolver de outro modo. Depois disso, enfim, ele agiu. Usou uma festa para fazer Amnon baixar a guarda e o matou. O ponto importante aqui não é apenas o resultado, mas o modo como as coisas avançaram. Esse modo se parece com o modo que Amnon usou contra Tamar. Ele enganou, fez o outro baixar a guarda e depois matou. No momento em que o método se tornou parecido, Absalão já estava de pé em um lugar semelhante ao de Amnon. Pensemos novamente nesses 2 anos de Absalão. Ele certamente estava em dor. Mas não levou essa dor a Deus. Pelo contrário, permaneceu apenas dentro de seus próprios pensamentos e de sua ira. Esses foram os 2 anos de Absalão. Ele bloqueou por si mesmo as oportunidades de ouvir. No fim, a ira que cresceu dentro dele se ligou ao seu não ouvir e explodiu em espada. O não ouvir causado pela ira, o estado fechado que não aceita nenhum som além da própria emoção, essa foi a imagem de Absalão. Por fim, vejamos Davi. São as palavras do versículo 21. Vamos ler juntos. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira.
Amém. Davi ouviu o que Amnon fez e se irou. Ele sabia a gravidade da situação. Mas, embora tenha se irado, não aplicou punição alguma nem tomou providência alguma. Ele parou ali e não fez nada. Por quê, afinal, ele não fez nada? Para entender sua atitude, precisamos olhar essa cena dentro do fluxo de todo o livro de 2 Samuel. Como temos observado, Davi já havia ouvido do profeta Natã que a espada não se apartaria de sua casa. Como mencionei antes, vemos essa profecia se cumprindo no texto de hoje. Davi já sabia disso, mas não agiu. Não foi apenas porque a situação era complicada. Havia uma razão pela qual ele ficou parado. Davi conhecia muito bem a lei. Porém, para aplicar essa lei a Amnon, havia algo que ele precisava fazer primeiro. Ele mesmo precisava se colocar diante do padrão dessa lei. No caso de Batseba, ele já havia pecado. Para encobrir esse ato, fez Urias morrer. Davi era alguém que havia cometido pecados terríveis, quebrando vários mandamentos dos 10 mandamentos. Assim, se esse Davi julgasse seu filho, ele teria de colocar a si mesmo primeiro diante da lei. Mas ele não conseguiu ficar nesse lugar. Por isso, houve ira, mas não houve ação. O ponto importante aqui é que Davi não deixou de ouvir. Ele ouviu a palavra, mas não seguiu essa palavra até o fim. No fim, isso não pode ser chamado de ouvir plenamente. É não ouvir até o fim. A palavra só pode ser chamada de ouvida quando se liga à ação. Mesmo que Davi tenha ouvido do profeta Natã a profecia de juízo e tenha se arrependido, ele não mostrou outras atitudes além disso. A postura de se prostrar diante de Deus apareceu, mas não vemos nele a postura de ir até Batseba e assumir seu pecado, nem de se responsabilizar diante das pessoas ao seu redor. O texto não diz isso diretamente, mas, como mostra a oferta pela culpa em Levítico, depois do arrependimento diante de Deus, deve aparecer também a responsabilidade para com as pessoas. Em Davi, porém, isso não se mostrou. Houve arrependimento vertical diante de Deus. Essa cena existiu, mas esse arrependimento não se tornou responsabilidade horizontal para com a família e para com as pessoas. Ele não fez nada diante de Batseba, e por isso, também não tomou nenhuma atitude diante de Amnon, de Tamar e de Absalão. Podemos interpretar assim: a palavra ouvida não chegou à vida. E o resultado foi terrível. A dor de Tamar foi abandonada. A ira de Absalão não foi contida. E, por fim, veio a morte de Amnon. O não ouvir causado pelo pecado, o não ouvir paralisado que não consegue transformar a palavra ouvida em ação, essa foi a imagem de Davi. Assim, o texto de hoje mostra claramente, por meio dessas 3 pessoas, um único ponto comum: não ouvir. Amnon não ouviu por causa do desejo. Absalão não ouviu por causa da vingança. Davi não ouviu por causa do próprio pecado. Os motivos foram diferentes, mas o resultado foi o mesmo. O não ouvir se acumulou e uma família desmoronou. E essa história não nos é estranha, porque também é a nossa história. Há Amnon dentro de nós. Diante do desejo, afastamos palavras desconfortáveis. Há em nós essa forma de não ouvir. Há também Absalão dentro de nós. Seguramos a ira e, mesmo com o passar do tempo, não a deixamos, recusando qualquer outra voz. Essa imagem de Absalão também está em todos nós. Há ainda Davi dentro de nós. Mesmo sabendo, por causa do pecado e do peso, há momentos em que não seguramos a palavra até o fim. No fim, o problema é um só. Não é que Deus não fale. O problema é que, mesmo já ouvindo, nós não ouvimos. Então, nesta manhã, a pergunta que o texto de hoje nos lança é esta: por que eu não estou ouvindo agora? Será pelo desejo, pela ira, ou por algum pecado ainda não resolvido? Que este lugar de oração seja um lugar em que possamos nos achegar honestamente diante dessa pergunta. Desejo que esta manhã seja tempo de ficarmos com sinceridade diante dela, deixando o desejo, deixando a ira,
deixando o pecado encoberto e nos achegando a Deus para ouvir sua palavra. Eu os abençoo em nome do Senhor. Mas, irmãos, olhemos para este lugar hoje. Nós que não ouvíamos, estamos sentados diante da palavra nesta madrugada. Isso jamais é acaso. Não viemos porque abrimos os ouvidos por nós mesmos. Foi Deus quem conduziu novamente a este lugar a nós, que não ouvíamos. Assim, o simples fato de termos vindo a este lugar já é o começo da graça que Deus concede a mim e a todos vocês. Se o não ouvir derrubou uma família, lembremos que este lugar, onde avançamos para ouvir, é o começo da reconstrução. Que eu e vocês vivamos este dia segurando esta palavra ouvida, permanecendo diante do Senhor e vivendo segundo a vontade dele. Eu os abençoo em nome do Senhor.